Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica. Com certeza você já ouviu falar em Fernando Pessoa, principalmente se você gosta de esoterismo e de ocultismo, porque esse grande poeta português está inextricavelmente ligado às correntes herméticas, principalmente do esoterismo ocidental. Esse é o tema do nosso programa de hoje, da nossa entrevista de hoje, e para isso nós chamamos aquele que eu considero pessoalmente o maior especialista em Fernando Pessoa e suas conexões com o esoterismo do Brasil, e talvez um dos maiores pesquisadores do mundo com relação à Pessoa, que é o Fábio Mendia. Fábio Mendia é uma pessoa plural, além das suas qualificações profissionais como administrador, empresário de sucesso, professor de marketing, é também a pessoa que foi responsável pela tese de doutorado sobre Fernando Pessoa e suas relações com o esoterismo, e que se chama A Rosa do Encoberto. Esse foi o seu doutorado em Ciências da Religião, e é sobre isso que ele vem compartilhar conosco um pouquinho do seu conhecimento. Além disso, Fábio Mendia é um grande esoterista brasileiro, conhecedor das grandes correntes herméticas, membro da Ordem Rosa Cruz Amor, que há muitos anos, para não dizer há muitas décadas, um grande trabalhador Rosa Cruz, e que vem compartilhar seu conhecimento conosco sobre esse tema. Claro, antes você vai se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar seu like de confiança, e é claro, caso você puder, e se seu coração assim o desejar, está aparecendo esse QR Code para você, que é através do qual você pode fazer uma doação para o canal Realidade Fantástica, em Pix, né? Uma doação em Pix, que pode nos ajudar, como vem ajudando, a manter o canal. Qualquer valor, independente de valor, desde que seja feito de coração, é sempre muito bem-vindo e muito bem aceito. Então vamos descobrir juntos os mistérios de Fernando Pessoa. Conversando então com Fábio Mendia, uma das pessoas mais cultas que eu conheço, um grande pesquisador brasileiro do esoterismo, e para mim, pessoalmente, acho que o maior entendido nessa interconexão entre Fernando Pessoa e esoterismo. Fábio, uma grande alegria ter você conosco aqui no canal Realidade Fantástica. Faz muito tempo que queria te entrevistar. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Jamil, tudo bem. Eu só queria dizer que eu não concordo que eu sou uma pessoa culta. Hoje em dia eu me sinto um grande ignorante, certo? Eu não sei nada do que acontece na cultura atual. Eu faço parte de uma cultura que hoje em dia não é mais tão relevante. Então, eu acho que essa sua observação de culto não se aplica. Tá Em bom. todo caso, muito obrigado a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar com você. E vamos falar um pouco de Fernando Pessoa, que é um personagem que eu admiro, estudo e é um dos meus mais importantes mentores para a meditação. Que coisa maravilhosa, Fábio. De fato, né? Fernando Pessoa, poeta, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, um verdadeiro gênio, mas poucas pessoas sabem também, uma pessoa que teve muito conhecimento em esoterismo, né? Muita experiência. E eu queria Pois, começar perguntando sobre os heterônimos, os famosos heterônimos de Fernando Pessoa. Quais que são esses heterônimos ligados ao esoterismo ocidental do Fernando Pessoa? bom, para responder essa pergunta, eu acho que nós teríamos que discutir antes dois aspectos importantes. Primeiro, o que é um heterônimo? O heterônimo não é um personagem inventado, não é um pseudônimo. Ele se impõe psicologicamente. Ele é uma parte da personalidade da pessoa, que Roberto Assagioli, o famoso psicólogo italiano, ele chamava de subpersonalidades que afloram em determinados momentos. Então, só para citar um exemplo, o sujeito é um bom burguês e, de repente, ele é chamado para a guerra. De repente, aparece uma personalidade na trincheira que não é aquela personalidade como ele era conhecido como bom burguês. Ele se torna uma outra pessoa. Esse é um heterônimo dele. Na realidade, ele não se transformou. Essa personalidade aflorou nele diante das exigências do contexto. Não é uma invenção, ok? Uma outra coisa é que, embora não seja uma invenção, no caso de Fernando Pessoa, esses heterônimos afloraram e depois ele racionalizou um pouco em cima deles, né?
Então, por exemplo, Fernando Pessoa teve mais de 100 heterônimos, uma quantidade incrível de heterônimos. Um deles era o Rafael Baldaia, que era um grande astrólogo. Quando os heterônimos poetas afloraram, o Rafael Baldaia fez um mapa astral deles a partir dos traços de personalidade que eles apresentavam. Então ele fez um mapa astral deles e a partir do mapa astral, Fernando Pessoa então inventou, e aí fruto da sua imaginação, uma vida em particular para cada um deles, né? Então, veja, o heterônimo ele surge, ele brota espontaneamente, mas no caso de Fernando Pessoa, ele depois ele foi criando um personagem próprio, Isso é ok? sensacional, Fábio. Você ampliou esse conceito de heterônimo, ou melhor, colocou ele na sua verdadeira luz, realmente surpreendente e muito profundo. É, é. Aí, então, como eu disse, Fernando Pessoa teve mais de 100 heterônimos. O primeiro caso de heteronomia que ele menciona é quando ele tinha 6 anos. Era um heterônimo chamado Chevalier de Pas. Ele chamou Chevalier de Pas. E era, na realidade, um amiguinho com quem ele trocava correspondência. Então, ele se correspondia com esse amiguinho. Ele escrevia para ele, o amiguinho respondia, tal, etc. E assim surgiu esse primeiro heterônimo dele. Mas, na ocasião, Fernando Pessoa ainda não estava consciente dessa questão de heteronomia. Ele achava aquilo uma brincadeira e tudo bem. Ele se tornou realmente consciente dessa questão de heteronomia quando surgiu o que ele diz o dia mais memorável da vida dele. Foi 8 de maio de 1914. Nesse dia surgiram os 4 heterônimos poetas dele que os fizeram ele famoso, né? Que foram o Alberto Caeiro, que depois ele deu para ele uma vida como sendo um morador de uma pequena cidade da zona rural com pouca instrução formal e que morreu logo. Ele surgiu em 1914 e morreu em 1915. Ricardo Reis, que foi um outro que era o contrário, ele era tipicamente urbano, ele era um monarquista conservador, grande admirador da cultura grega e escrevia poesias no estilo de odes gregas. Só que ele migrou para o Brasil em 1919 e depois de lá pouco produziu. Já Álvaro de Campos, outro heterônimo que Fernando Pessoa percebeu, era engenheiro naval, formado na Escócia. E ele era cidadão do mundo. Ele buscava todas as sensações possíveis. Ele era chegado em ópio, sexo, tudo, né? Ele buscava as sensações. Fernando Pessoa descreve ele como o mais histérico dos meus heterônimos. E depois tem o próprio Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa, o ortônimo, ou seja, aquele heterônimo que usa o nome Fernando Pessoa, não deixa de ser também um heterônimo, porque o verdadeiro Pessoa, na realidade, é todos eles, não é um só. Então, Fernando Pessoa é um dos heterônimos, embora ele seja chamado de ortônimo, porque ele tem o mesmo nome do Pessoa, autor dos autores, né? Então, não sei se ficou claro. O Pessoa é o meta-autor de vários autores, cada um deles sendo um heterônimo. Olha, isso é sensacional. Eu imagino que não seja um caso único na literatura, mas é o caso mais famoso de heteronomia, a questão do Fernando Pessoa, Fábio? Você tem muitos casos de heteronomia, só que são casos mais psicóticos, vamos dizer assim. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, por exemplo, são casos típicos de uma heteronomia, né? Só que ali a heteronomia era quase que inconsciente. E no caso de Fernando Pessoa, todos os heterônimos são conscientes um do outro, porque eles se criticavam um ao outro, inclusive pela imprensa. Eles escreviam artigos metendo o pau no outro heterônimo, certo? Então, era o que foi chamado por vários autores de poetodrama. Era um drama
feito por poetas e suas poesias. É muito interessante isso. É Mas fantástico. eu queria chamar a atenção para o que aconteceu dia 8 de maio de 1914, porque esse mostra bem o sentido espontâneo da heteronomia. Numa carta que Pessoa escreveu, já no fim da vida, em 1935, para o seu grande amigo Adolfo Casais Monteiro, ele conta essa história. Acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase, cuja natureza eu não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida. Nunca poderei ter outro assim. Abri com o título O Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiros. Escritos que foram esses 30 e tantos poemas, imediatamente peguei outro pedaço de papel e escrevi a fio também 6 poemas que constituem a chuva oblíqua de Fernando Pessoa. Foi a reação de Fernando Pessoa contra a sua inexistência, como Alberto Caeiro. Aparecido Alberto Caeiro, tratei logo de lhe descobrir instintiva e subconscientemente nos discípulos. Arranquei do seu falso paganismo o Ricardo Reis, latente em mim. Descobri-lhe o nome e ajustei-o a si mesmo, porque nessa altura eu já ouvia. E, de repente, em derivação posta a de Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente um novo indivíduo. Num jato e a máquina de escrever, sem interrupção nem emenda, surgiu a Ode Triunfal de Álvaro de Campos. Parece que tudo se passou independentemente de mim. Agora vejam, esses poemas que eu falei são poemas conhecidíssimos, são alguns dos melhores poemas de Fernando Pessoa. E como ele conta, eles apareceram assim, de repente. Portanto, repito, como eu disse antes, ele não inventou esses heterônimos. Eles se impuseram a ele. E depois ele imaginou uma vida. Fábio, Agora, isso é maravilhoso. Quais desses heterônimos estão mais ligados ao esoterismo de Fernando Pessoa? para responder essa pergunta, precisamos antes dizer o que é esoterismo ocidental. Porque não há um consenso sobre o que isso significa. Então, existe uma definição restrita hoje em dia na academia, que é do professor Antoine Febvre, que era um professor da École des Hautes Études da Sorbonne, mas que foi expressa em 1992. Ele dizia o seguinte: o esoterismo ocidental é uma forma de pensamento que no Ocidente moderno pode ser identificado por 6 características fundamentais que se distribuem em proporções diferentes dentro de um amplo contexto, de acordo com a tradição, mas são sempre as mesmas. Essas características são o jogo de correspondências, a natureza vivente impregnada de um fogo astral, o poder da imaginação e da mediação, o poder da transmutação, as correspondências entre diversas simbologias e diferentes tradições, e a transmissão iniciática de mestre a discípulo. Dessas pré-condições, as primeiras 4 estão sempre presentes se a gente quiser chamar uma escola de esotérica no sentido ocidental, de esoterismo ocidental, ok? Então, essa é uma definição muito clara, objetiva, de um professor acadêmico, mas é extremamente restritiva. Ela não inclui uma série de escolas de esoterismo que normalmente são consideradas dentro do Ocidente, mas que não fazem exatamente não tem exatamente essas características. Né? Se nós formos entender o esoterismo ocidental dentro dessa definição, aí eu diria que somente o ortônimo Fernando Pessoa realmente se encaixa. Os outros, não. Mas essa definição, embora tenha permitido uma grande evolução no estudo do esoterismo ocidental, dando-lhe contornos definidos, ela é muito criticada. Por exemplo, o professor Walter Hanegraaff, da Universidade de Amsterdã, ele diz que não.
ele diz que o esoterismo ocidental deve ser visto como o conhecimento rejeitado pelo cristianismo. Diz ele que a sabedoria dos pagãos era a essência da narrativa da sabedoria antiga dessas correntes esotéricas. Esse paganismo foi também o principal alvo dos polemistas católicos ou protestantes e foi também objeto de zombaria dos críticos iluministas, mas este era o esoterismo ocidental. E ele ressalta dois elementos fundamentais do que ele chamava de paganismo. Primeiro, a noção de que o mundo, a matéria, é coeterna com Deus, opondo-se assim à doutrina da creatio ex nihilo, que é normalmente adotada pelo cristianismo. Diz, não, a matéria já existia, era o caos, mas havia uma existência, certo? Deus transformou o caos em cosmos, mas havia essa coexistência. E um segundo ponto é a crença entusiasta do que o ser humano pode obter um conhecimento direto, vivencial de sua natureza divina, chamada também de gnose. Então, essas duas características fazem parte do paganismo, que foi rejeitado pelo cristianismo e que é a essência do esoterismo ocidental. Diz ele, vemos assim que a noção intuitiva de uma tríade, fé, razão, gnose, pode receber um significado histórico preciso. Gnose não é apenas equivalente a uma vaga noção de elevação absoluta ou de conhecimento perfeito, mas significa muito mais, especificamente a possibilidade de um acesso salvífico, suprarracional, direto e não mediado ao nível da realidade do Espírito Supremo. A aspiração a esse conhecimento o torna inseparável da visão de mundo que é teoricamente possível. O discurso esotérico é caracterizado não tanto pela afirmação de um conhecimento mais elevado e perfeito, mas muito mais pela afirmação de que o conhecimento direto da realidade última é possível e atingível por aqueles que a percebem. Então, ele deu uma definição extremamente ampla e muito difícil de ser operacionalizada. Quer dizer, você considerar o objeto de seus estudos como algo assim, fica complicado, realmente. Mas só para você ver como você tem duas definições totalmente diferentes a partir de acadêmicos extremamente sérios, estudiosos. Essa última definição que você leu desse último autor, ela lembra um pouco a definição de mística, né? Pelo menos para mim, me pareceu, né? Autores como Panicari e outros. Né? Sim, você tem razão. Agora, aí entra um terceiro, chamado Coco von Stuttrad, que diz o seguinte, não, isso é besteira, porque, na realidade, as religiões estão pregnes de esoterismo. Você não pode separar, dizer que esoterismo é que não é religioso, certo? E aí o von Stuttgart, ele diz o seguinte, não, nós devemos parar de falar em esoterismo. Não existe o substantivo esoterismo, existe o adjetivo esotérico. Então você tem elementos esotéricos no cristianismo, você tem elementos esotéricos em todas as religiões, inclusive nas religiões pagãs. Aí é outra forma de ver as coisas. Então, realmente fica difícil a gente dizer o que é o esoterismo ocidental. Agora, Fábio, Agora, às vezes eu vejo um outro termo, né? Às vezes eu vejo esoterismo e às vezes esotericismo. É a mesma coisa? esotericismo é inglês, é um anglicismo, porque na língua inglesa eles fazem a distinção entre esotericism, que é tudo aquilo que é ligado ao esoterismo em geral, que vai desde objetos, amuletos, questões psicológicas, questões sociológicas, enfim, tudo, o esotericismo como um todo. E o esoterismo, que está mais ligado ao adjetivo esotérico, é tudo aquilo que é especificamente esotérico. Então, é o esoterismo da religião cristã, não é o esotericismo da religião cristã, entendeu? Mas isso é um detalhe que é da língua inglesa. Em português, nós não fazemos essa distinção, nós fazemos esoterismo e boa. Né? Perfeito. Agora, Fábio, como é que o esoterismo de Fernando Pessoa ele evoluiu através da vida dele? Como é que ele se embrenha, né, nesse universo esotérico?
antes disso, eu quero terminar de responder a sua pergunta inicial. Quais dos heterônimos eram esotéricos? Então, eu diria, se nós formos pegar a definição de Febvre, a primeira, mais restritiva, só Fernando Pessoa, certo? Porque era um modo de pensar. Modo de pensar. O Fernando Pessoa, nos seus poemas esotéricos, você percebe que ele é racional, né? Ele tem um impulso, mas ele racionaliza esse impulso. Já os outros autores, os outros heterônimos, eles não têm esse aspecto. Mas eles são esotéricos também, dentro da concepção de Hanegraaff, né? Então, dentro da concepção de Hanegraaff, então, eu selecionei aqui algumas poesias só para a gente entender essa diferença. Então, veja aqui, temos uma poesia de Fernando Pessoa, que se chama Iniciação. Diz assim: não dormes sob os ciprestes, pois não há sono no mundo. Teu corpo é a sombra das vestes que encobrem teu ser profundo. Vem a noite, que é a morte, e a sombra acabou sem ser. Faz na noite só recorte igual a ti, sem querer. Mas na estalagem do assombro, tiram-te os anjos a capa. Segue sem capa no ombro com o pouco que te tapa. Então, arcanjos da estrada despem-te e deixam-te nu. Não tens vestes, não tens nada. Tens só teu corpo, que és tu. Por fim, na funda caverna, os deuses despem-te mais. Teu corpo cessa, alma externa. Mas vês, eles são teus iguais. A sombra das tuas vestes ficou entre nós da sorte. Não estás morto entre ciprestes, neófito, não há morte. Então você vê que ele dá uma aula sobre esoterismo ocidental. Isso é basicamente neoplatonismo, certo? Hermetismo, é o que você quiser, mas você encontra essa descrição que ele poetiza, certo? Você encontra ele em todos os textos da literatura do esoterismo ocidental. Então ele é bem isso, ele é bem dentro daquilo que o Febvre chama de esoterismo ocidental. Aí você pega um outro, vamos pegar Ricardo Reis, né? O que gostava do paganismo grego. Então, esse já tem uma outra forma de ver. Ele diz assim: não a ti, Cristo, odeio, ou te não quero. Em ti, como nos outros, creio, deuses mais velhos. Só te tenho por não mais nem menos do que eles, mas mais novo apenas. Odeio, sim, a esses com calma aborreço, que te querem acima dos outros teus iguais deuses. Quero-te onde tu estás, nem mais alto, nem mais baixo do que eles. Tu apenas. Certo? Então, ele era politeísta. Para ele, Cristo era mais um Deus. Certo? Dentro de uma visão grega. Né? Então, ele está muito bem inserido no paganismo. Já o Álvaro de Campos, né? Esse que era, quer dizer, mais histérico, segundo o Fernando Pessoa, tem uma poesia que chama Magnificat, que diz o seguinte: quando é que passará essa noite interna, o universo, e eu, a minha alma, terei meu dia? Quando é que despertarei de estar acordado? Não sei. O sol brilha alto, impossível de fitar. As estrelas pestanejam frio, impossíveis de contar. O coração pulsa alheio, impossível de escutar. Quando é que passará esse drama sem teatro, ou esse teatro sem drama? E eu recolherei a casa. Onde? Como? Quando? Gato que me fitas com olhos de vida. Quem tens lá no fundo? É esse! É esse! Esse mandará como Josué parar o sol, e eu acordarei. E então será dia,
Sorri dormindo minha alma, sorri minha alma, será dia. É a gnose, é a inspiração, é a iluminação repentina, né? Não é pecado, né? Então, ainda dentro da visão de Hanegraaff, ele se inclui, na visão de Febre, não. O mais interessante é o Alberto Caeiro. Eu vou citar somente, tem poesias muito longas, eu vou citar somente algumas frases, né? Então, é naquele Guardador de Rebanhos, aquela poesia que o Fernando Pessoa cita no dia da sua iluminação, vamos dizer assim, né? Ele diz o seguinte: a metafísica bastante em não se pensar em nada. O mistério das coisas, sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense em mistério. Não acredito em Deus, porque nunca o vi. Mas se Deus é as flores e as árvores, e as montes, e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Então, panteísmo, né? Faz parte do esoterismo ocidental? Depende de como a gente considera, né? Então, isso aqui só para responder a tua pergunta inicial, desculpe. Perfeito, que riqueza, Fábio, que riqueza. Eu estou fascinado aqui. E com relação a essa pergunta, como é que Fernando Pessoa se insere no universo esotérico, né? Como é que se dá, como é que evolui o esoterismo na vida dele? Então, vamos relembrar um pouco da vida dele. Fernando Pessoa nasceu em 1888 e morreu em 1935. A primeira manifestação de sua cosmovisão esotérica, a meu ver, aparece com uma prece de 1912, que ele publicou, quando ele tinha, portanto, 24 anos, né? Ele diz assim: Senhor, que és o céu e a terra, que és vida e morte, o sol és tu e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, pois onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dê-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para ouvir o vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas de meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas de meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros e servir-te como a um pai. Minha vida seja sempre digna de tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. Torna-me claro como o dia, para que eu possa ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Então, isso apareceu, de repente, em 1912, ele sai com essa prece, em uma de suas publicações. Mas aí, em 1913, ele tem um poema que eu acho interessante, porque é uma experiência unitiva, mística, sem dúvida, que diz o seguinte: ele estava na rua, de repente ameaçou chover, ameaçou cair uma tempestade, e ele saiu correndo, foi até a casa dele, mas ele sentiu uma angústia muito forte. E assim que ele chegou em casa, ele pegou um papel e escreveu isso que ele chamou de abdicação. E diz assim: Toma-me noite eterna em teus braços e chama-me teu filho. Eu sou um rei
que voluntariamente abandonei o meu trono de sonhos e cansaço. Minha espada pesada, braços laços, em mãos viris e calmas entreguei. Meu cetro e coroa, eu os deixei na antecâmara, feito pedaços. Minha cota de malha tão inútil, minhas esporas de um tinir tão fútil, eu os deixei pela fria escadaria. Despi a realeza, corpo e alma, e regressei à noite antiga e calma, como a paisagem a morrer no fim do dia. Então, veja, ele está falando de uma reintegração, né? De um abandono do ego para uma reintegração. Agora, ele tinha 25 anos, é muito estranho alguém dessa idade pensar nisso. Mas isso surgiu dentro dele, e ele, como eu disse, ele sentou, pegou e escreveu, né? Então, eu acho que esse é o forte indício do aparecimento de um sentido esotérico dentro de sua consciência. Com certeza. Aí, a partir daí, seguiu-se uma vida cheia de inspirações, desilusões e um estudo intenso sobre o esoterismo ocidental. Ele chegou a traduzir vários livros de teosofia, com a qual ele se encantara, até vir a saber da questão das cartas dos Mahatmas, que colocou em xeque a credibilidade da instituição e ele abandonou. Ele tinha em sua biblioteca todos os principais livros de Aleister Crowley e um sem número de outras publicações sobre rosacrucianismo, maçonaria, templarismo, templários, alquimia, enfim. Tinha de tudo, tinha uma biblioteca imensa. Embora ele dissesse que não pertencia a nenhuma organização esotérica, ele afirmou que fora iniciado numa organização templária, mas que em sua época não existia, ela já estava extinta. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas pode ser que ele quis dizer que ele fora iniciado numa outra encarnação, ou que ele fora iniciado num outro nível de realidade, não sei. Coisa interessante, Fábio. E por que que ele é tão associado às correntes rosacruciana e maçônica especificamente, Fábio? Porque ele escreveu muito sobre rosacrucianismo e sobre maçonaria, e também sobre teosofia. Só que ele diz que, e também sobre templarismo, ele diz que ele foi iniciado templário. Agora acontece o seguinte, por volta de 1930, 31 até 32, ele enfrentou o que parece ser a noite negra da alma. Suas poesias se tornam extremamente pessimistas e, aparentemente, ele perdeu sua ligação com os planos superiores, com sua fonte de inspiração. Veja aqui alguns exemplos de poesia. Uma que diz: há quase um ano não escrevo. Tenho saudade de mim, de quando a alma aliada. Eu não era assim. E os versos vinham do nada. Hoje penso o que eu faço. Escrevo sabendo o que digo. Para quem desce no espaço esse crepúsculo antigo? Uma outra, que é de 1930. É uma poesia longa, mas ela começa dizendo assim: já repeti o antigo encantamento, e a grande deusa aos olhos se negou. Já repetir as pausas do amplo vento, as orações cuja alma é um ser fecundo. Nada meu abismo deu, ou o céu mostrou. Só o vento volta onde estou toda e só, e tudo dorme no confuso mundo. Ou seja, aparentemente ele chegou a praticar magia, chegou a se envolver bastante com o esoterismo, mas chegou a um ponto que de repente nada mais funcionava. Mas aí, eis que em 1933 aparece um outro poema, onde ocorre uma mudança, um salto para a compreensão do caminho do coração. Você vai ver um pouco, eu vou citar alguns versos desse poema, e sempre que eu leio esse poema, eu me lembro de Louis-Claude de Saint-Martin, que ele vinha de uma escola de teurgia, e quando conheceu Jacob Böhme, de repente ele descobre e começa a falar do caminho do coração. Ele não abandona a teurgia, mas ele vou dizer, se aproxima do caminho do coração. E que foi mais ou menos o que aconteceu com o Fernando Pessoa. Veja só. Depus, cheio de sombra e de cansaço, as armas da magia. Entre onde estão os livros sacros com quem tem o laço, que dá à alma força e a visão. Então, não pude depor meu coração.
Quão alto fui para o que todos são, quão baixo para o quanto quis em mim. Vi e toquei o que a outros é visão, em sombras ou desejos, vaga e escura, da confusão sem fim. Sou hoje a minha própria sepultura. Tenho alheio e distante o coração. E assim ele vai. E sempre cada vez mais pessimista ao longo da poesia, tem um momento que ele diz: vi anjos, toquei anjos, mas não sei se anjos existem. Tal me achei no fim deste caminho de que regressei, e vi que nunca saí de mim. Vã ciência! Ainda que aqui no rito certo, os anjos certos viessem à chamada, servos da invocação que os trouxe perto, mestres do templo que lhes foi a estrada. Arte vã, pois tudo que obtido deixa as névoas que somos tais quais são, sem mais que uma presença sem sentido, passando como um cheiro ou ruído nas câmaras rituais da ilusão. Anos e anos de confusa ciência, lida e relida até ser meu ser, me ergueram a submersa consciência, a superfície clara do querer. Tracei os signos certos, invoquei. Obedeceram anjos a que eu quis. Nada sou, nada fiz, e nada sei quantos se orgulhariam do que eu fiz. Então veja, aqui ele chega no cerne do problema. Se a magia não transforma o mago, ela é totalmente inútil, não serve para nada. Mas aí o poema continua, e ele cada vez mais desesperado e tal. Mas de repente ele muda. Meus pés pisam a câmara do meio. Minhas mãos tocam o que os anjos são. Já de onde estou, branquejo o limiar do íntimo sacrário. Sinto o ar do interior silêncio tocar meu seio e rasgam-se olhos no meu coração. Mas o que é tudo isso, se isso não é nada? O que sei eu disso? Que bem pode ser aquela aérea, falsa e bela estrada que dos desertos se pode ver? Venci, perdi-me, não sei dizer. Poder, poder, sempre a eterna maldição da substância do mundo. Quem me dera me nascera no ermo coração. Antes a ânsia de ser só mesquinho. Antes um sono cheio de perdão. E ser agora qual menino eu era, dos mesmos anjos mais fiel vizinho. Caminhei como os homens. Sou como esse, que viajou países por achar, e não achou mais nada neles do que houvesse na pátria de onde se ouve de apartar. Tudo é aqui, mais mar ou menos mar. Não é essa outra coisa da alma, que ela, do fundo incógnito que tem, anseia grande, a verdadeira calma, sem querer nem poder, o sumo bem. Então, com o escopo e o malhete do alcançar, quebrei a pedra cúbica do altar. E a pedra cúbica abriu-se em cruz. Quebrar o altar, então a mim quebrei. Então em sangue, sobre o centro da cruz me derramei. E ali, sacrificado ou sacrifício, exausto, nulo, senti meu então, aquele coração que era fictício. Consegui! Paz profunda, meu irmão. Sensacional, sensacional, Fábio. É uma epifania, praticamente. Não, para gente que sabe do que ele está falando, essa poesia mexe muito comigo. Eu não consigo Não, lembrar dela
sem que as lágrimas me venham aos olhos, embora eu conheça essa poesia, eu já recitei ela milhares de vezes. Mas para mim é sempre uma emoção muito forte, porque representa realmente a descoberta do coração e do caminho do coração. Agora, o interessante é que esse tema ele é concluído numa outra poesia. Eu faço uma associação com o caminho alquímico. Essa poesia ele tem uma parte que representa o Nigredo e tem uma parte, esse final, que representa o Albedo. Mas o Rubedo veio na outra poesia. Quer ver? Uma poesia longa, só vou ler o fim. Diz assim: E então vi que essa cruz em que conversa jazia o altar outrora meu, era em cruz de luz todo o universo. E que essa cruz era quem fora eu. Sobre ela, a luz perfeita em mim erguida, caíra numa inteira identidade. Pois essa pedra cúbica partida e a minha alma em luz pura resolvida eram a mesma coisa. Eram a vida e a verdade. Então, na outra poesia, ele relata a iluminação. Nessa poesia, ele relata a reintegração. Né? Então, ele completa o ciclo. Então, depois da Noite Negra, surgiu a Aurora Dourada. Sensacional, Fábio, sensacional. Realmente chega até a desestruturar a gente, porque a profundidade, né, dessas palavras, né, é algo assim realmente incrível. A profundidade das palavras e a forma que ele usa realmente é onde a mente encontra o coração, porque a arte complementa com a sua beleza o sentido das palavras. E daí elas são tão fortes. Com certeza, Fábio. E agora, a gente pode encontrar traços de esoterismo no conhecido poema Mensagem, do Fernando Pessoa? Bom, aí são conjecturas. Veja bem, Mensagem foi a única obra poética em português que foi publicada formalmente durante a vida de Fernando Pessoa. Ou seja, ele publicou suas poesias em folhetins, em revistas e tal, mas uma obra dele ele só tinha publicado em inglês. Em português essa foi a primeira, estranho. E foi bem no fim da vida dele. Mensagem trata-se de um livreto com um conjunto de poesias que revisita e, em boa parte, cria uma mitologia do passado heróico de Portugal. Ela é repleta de símbolos. Ela está dividida em três partes. A primeira parte ele chamou de brasão e utiliza as diferentes lendas portuguesas e principalmente símbolos ligados à história de Portugal para revisitar alguns personagens da história do país. A segunda parte, Mar Português, debruça-se sobre a época das grandes navegações e os grandes feitos que glorificaram a história de Portugal. A terceira, O Encoberta, o Encoberto, perdão, é uma parte mais mercadamente simbólica. Ele volta ainda a falar de outras figuras da história de Portugal, mas aqui de uma forma mais pessimista, comparando o passado glorioso com o presente marasmo e conclamando para o futuro cheio de esperanças de uma volta ao passado. O termo encoberto é uma referência ao antigo rei de Portugal, Dom Sebastião, que desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, no deserto marroquino, em 1578, e cujo retorno salvífico continua sendo aguardado ao longo dos séculos, como se fora um verdadeiro Messias. Essa terceira parte contém uma crítica à situação atual do país, mas que visa despertar a indignação e fazer reviver a coragem e a força para buscar uma saída. Ela está cheia de avisos e fortes pressentimentos das forças latentes prestes a virem à luz. Para alguns, geralmente, esses 44 poemas, agrupados em três partes, representam as três etapas do Império Português: nascimento, realização e morte, e que deve ser seguida de um renascimento, o chamado Quinto Império.
Assim, as três partes descrevem os pontos principais da história de Portugal. Mas eu tenho uma sensação diferente. Eu sinto por trás disso um potente objetivo mágico. Como nós vimos, Fernando Pessoa ele conhecia bastante de magia, ele praticava magia, ele lia sobre magia. A biblioteca dele, eu estive lá em Portugal estudando na casa de Fernando Pessoa. A biblioteca dele tem a quantidade de livros sobre magia que você não imagina. Então, eu acho que ele tentou, na realidade, recriar ou reforçar a egrégora de Portugal. Então, a egrégora refere-se a uma energia psíquica coletiva que ganha certa autonomia a partir de formas, pensamentos que se desenvolvem em função de símbolos, valores, mitos, vivências, histórias em comum, com entidades e pessoas vivas ou falecidas, né? Então, esse conjunto de entidades, com esse conjunto de valores, com esse conjunto de símbolos, com essa história em comum, gera uma energia psíquica forte que pode interagir com as pessoas aqui no mundo material. Geralmente, em esoterismo, egrégora é visto dessa forma. E eu não excluiria que Fernando Pessoa tivesse tentado fazer exatamente isso. Porque isso é uma hipótese um pouco ousada, mas por que não? Porque pelas poesias, sabemos que Pessoa, e pela sua biblioteca, sabemos que Pessoa está familiarizado com os conceitos de magia. Na mencionada carta, aquela carta que eu falei antes, a Casais Monteiro, ele, numa outra passagem, ele ressalta que a obra-mensagem não fora premeditada, mas que ela coincidiu, que quando foi solicitada, porque a mensagem foi escrita para participar de um concurso feito pelo governo Salazar. Era um concurso muito importante. Então, pode ser que Fernando Pessoa tenha aproveitado a ideia do concurso e a visibilidade que esse concurso lhe daria para apresentar uma obra que realmente remontasse ou reenergizasse a egrégora de Portugal. Então, na carta a Casais Monteiro, ele diz que a obra não foi premeditada, mas coincidiu que ela apareceu no momento certo da remodelação do subconsciente nacional. Diz ele, o que fiz por acaso e se complementou por conversa foi exatamente talhado com a esquadra e o compasso pelo grande arquiteto. Então, aí é uma dica que ele estava pensando em coisas um pouco mais elevadas. Portanto, dá para entender que ele trabalhou por inspiração divina, aproveitando o momento para essa remodelação do subconsciente nacional, se quisermos dizer, da egrégora do país. Para apoiar essa hipótese, podemos citar o próprio título da obra, Mensagem, que, segundo alguns autores, poderia derivar da expressão latina mens agitat molem, mens agem, ou seja, a mente move a matéria. Além disso, essa obra ela abre com os seguintes dizeres em latim: Benedictus Dominus Deus noster quidedit nobis signum. Ou seja, bendito o Senhor nosso Deus que nos deu o sinal. Então, aí tem alguma coisa, né? E no final da obra, que é, como eu disse, é muito pessimista sobre a situação do Portugal, ele termina com a frase: Valete, fratres, é a hora. Então, é uma chamada para reerguer, né? Ou pode ser uma chamada para a própria egrégora, dizer, ó, egrégora, dá um jeito, né? Baixa Maravilhoso, aqui. Fábio. Olha, você sabe que essa tua hipótese, né, dele tentar uma regeneração da egrégora de Portugal, ela é muito consistente, me parece, pelo menos, muito consistente. Ele tem vários sinais aí que eu não posso deixar de pensar que ele tivesse pensando nisso. Porque, veja bem, Pessoa iria participar com essa obra de um concurso literário no final de 1934, que foi estabelecido pelo governo português, quando Antônio Oliveira Salazar já era o primeiro-ministro. Ele aparentemente contava em receber o primeiro prêmio, o que daria grande visibilidade à obra, que, por sua vez, estaria afinada com a postura nacionalista do governo, que teria todo o interesse em divulgá-la. Então, quando surgiu a oportunidade, ele quis captar o momento, falou, puxa, essa
é o momento em que eu posso realmente mandar uma mensagem para todo o povo português, né? Ele aparentemente esperava com isso inflamar os sentimentos do povo português, despertar seus brios e o que poderia levar Portugal a um novo ciclo de realizações. Ocorre que, nesse mesmo ano, foi apresentado um projeto de lei apoiado pelo governo de extensão da maçonaria em Portugal, pois Salazar era um católico fervoroso, o que levou Pessoa a publicar um livreto em veemente defesa da maçonaria, embora ele não fosse maçom. Isso enfureceu o governo. E assim, ele não ganhou o primeiro prêmio, que foi dado a um trabalho medíocre de um padreco desconhecido chamado Romaria. Certo? Então ele não ganhou o primeiro prêmio. Não teve a divulgação que ele queria. Abriu-se um fosso entre o governo de Salazar e Pessoa. E Pessoa começou a divulgar informalmente poemas satíricos sobre o governo, né? Como, por exemplo, esse aqui. Este senhor Salazar é feito de sal e azar. Se um dia chove, a água dissolve o sal. E sob o céu fica só o azar. É natural. Poucos diabos. Parece que já choveu. Ora, considerando a brutalidade com que o regime reprimia seus adversários políticos, era uma questão de pouco tempo para uma pessoa ser tirada de circulação. Mas, então produziu Pessoa talvez a sua última magia. Antes que o pegassem, escapou para o exílio eterno. Morreu em 30 de novembro de 1935. Puxa, Fábio, olha que coisa, né? Que coisa. Eu estou impressionado aqui, rapaz. Impressionado. Você chegou a falar de que o Pessoa tinha todos os livros do Crowley, né? O Polêmico Mago, em inglês, muito Ah, famoso e etc. Como é que foi esse encontro? Porque parece que ambos se encontraram, né? ih, rapaz. Isso aí foi muito estranho. Coincidência ou não, o período em que a noite escura de Pessoa parece ter começado foi a época do encontro de Pessoa com o célebre mago, cientista, escritor, charlatão, Aleister Crowley, que veio para visitar Pessoa em Lisboa, em setembro de 1930. Então, veja, coincide com justamente essa fase de desespero dele. Aparentemente, Crowley exerceu uma certa influência no pensamento esotérico de Pessoa, pois em sua biblioteca podemos encontrar todos os principais livros de Crowley, anotados direitinho, ao pé da página, comentados, quer dizer, ele leu, releu, pensou sobre eles. Isso foi bem antes do poeta conhecê-lo pessoalmente. Fernando Pessoa entrou em contato com Crowley para corrigir um horóscopo publicado pelo Crowley, e com isso começou uma troca de correspondência. E Crowley expressou o desejo de conhecer Pessoa e, em 2 de setembro de 1930, desembarcou em Lisboa, junto com sua companheira de experimentos mágicos, para encontrar o poeta. Aparentemente, o encontro não foi lá muito marcante, pois Pessoa não se manifestou a respeito. Mas, no entanto, Pessoa consentiu a servir de testemunha para uma fake news, para o aparente suicídio de Aleister Crowley, que então entrou diante de Pessoa e outros testemunhos na famosa Boca do Inferno, que é uma caverna marítima em Cascais, com inúmeras derivações subterrâneas, onde o mar é bastante revolto. Então é um lugar muito, muito bonito, eu fui lá. São rochas pretas e o mar é bravo, então aquela espuma branca contra aquelas rochas pretas, com aquelas entradas misteriosas, realmente é um lugar extremamente sugestivo. Então, o Crowley entrou na famosa Boca do Inferno e sumiu. Ninguém mais ficou sabendo dele. E Fernando Pessoa, então, testemunhou, não, eu vi ele entrar, ele entrou, tal. E aí, então, começou a se falar que ele tinha desaparecido, tal, quando, então, o Crowley reapareceu em Berlim. E aí, ninguém sabe bem o que ele quis fazer, porque isso se entrelaça com outras histórias sobre o Crowley, que ele era, na realidade, um agente nazista ou antinazista que fora se reunir com Hitler e com o nazismo crescente que estava começando na Alemanha na época,
e que teria tido um papel, mas que ele teria ido para Berlim, teria fingido suicídio para impressionar a mulher com quem ele estava transando, e, enfim, aí as histórias são múltiplas, e o Crowley é um personagem extremamente controvertido, então realmente não sei o que aconteceu. O fato é que pessoa se prestou a essa fake news, né? Agora, acontece que existem registros que quando o Crowley esteve lá, ele teria feito uma iniciação a uma das ordens dele, não sei qual, de Raul Leal, que era grande amigo de Fernando Pessoa. Então, Raul Leal teria sido iniciado por Crowley quando ele esteve em Lisboa, numa das ordens dele. Então, fica a dúvida: será que Fernando Pessoa também foi iniciado ou não? Ninguém sabe, não há registro. Olha, incrível, incrível. Bem as pirotecnias à la Crowley, né? Realmente, pirotecnias mágicas. Exatamente. Porque não poderia haver um contraste maior entre o discretíssimo Fernando Pessoa, o introvertido, que nunca saiu de Lisboa e tal, né? Sempre vestido escuro e tal, e que vivia seus heterônimos na sua imaginação, e a espalhafatosa figura do extrovertido Crowley, que vivia a sua diversidade na prática, né? Ele aprontava todas. Então, é muito possível que, diante da realidade desse personagem tão antitético e tão antiético, o entusiasmo de Pessoa, tanto pela magia quanto por Crowley, e mesmo pelas ordens iniciáticas, tenha sofrido um baque, e aí propiciado uma revisão de suas crenças, o que poderia explicar, então, o início dessa sua noite negra. Porque é chocante você pensar Crowley e Pessoa são pessoas totalmente diferentes, né? Não podia haver maior diferença entre eles. São opostos. Eu não sei se ele se Olha, desencantou. olha, Fábio, para mim essa entrevista é uma iniciação, não é nenhuma entrevista, é uma iniciação. Quem souber recolher, né, as pepitas esotéricas que você lançou para a gente, vai ser muito afortunado. Eu queria te perguntar também, você tem um trabalho, né? Eu acho que é a tua tese de doutorado sobre pessoa. Eu gostaria que você falasse dos teus livros, dessa tese, como é que a gente consegue essas obras, para a gente se ambientar mais, né, nesse universo mágico de Fernando Pessoa. Veja bem, a minha tese é de 2016. É, ela se chama a Rosa do Encoberto, uma hermenêutica exploratória do pensamento esotérico de matiz rosacruciana de Fernando Pessoa. Esse é o título dela. É um calhamaço, né? Porque para apresentar isso para a academia, antes de falar de Fernando Pessoa, eu tive que explicar o que é o esoterismo, antes de mais nada, e segundo, o que é hermenêutica. Então, dois terços da tese, que tem 636 páginas, elas são exclusivamente explicando o que é o esoterismo ocidental, hoje em dia, os estudos sobre o esoterismo ocidental, e por que Fernando Pessoa pode ser considerado como sendo, enfim, tendo tido influência do esoterismo ocidental. E depois sobre a hermenêutica, que é outro assunto extremamente discutido, e hermenêutica fenomenológica, no caso dele, e um processo hermenêutico que eu usei, que é o processo de um filósofo espanhol que se chama o método lúdico ambital, é um processo específico. Então, eu tive que. Essa tese fala muito mais de outras coisas do que de Fernando Pessoa no fim. Né? Das 636 páginas, acho que tem umas 200 e poucas que falam especificamente de Pessoa. Mas, enfim, essa tese ela foi publicada. Eu defendi a tese na PUC, em São Paulo, 2016, e em 2017 ela foi publicada pela Ordem Rosa Cruz, a morte. Então, quem quiser ler, tem dois caminhos. Ou procura no CAPES, ou na própria biblioteca da PUC São Paulo, que tem a tese em seu formato acadêmico, ou compra entre os livros da morte, e foi publicado sob o selo URSI, que é a Universidade Rosa Cruz Internacional, e pode adquirir lá. Agora, é um tijolo. Olha, Né? inclusive, olha, pessoal, recomendo, eu acho que essa tese, né, esse é um livro, né? É o livro do Fábio Mendia sobre Fernando Pessoa, Esoterismo Ocidental, né, publicado pela MORC, né, uma das mais prestigiosas organizações esotéricas aí do mundo.
tem que estar na tua biblioteca, tem que estar. É um livro para a vida toda, para estudar, para você refletir, para possivelmente você ter epifanias, né? Porque o texto também ele pode fornecer gatilhos para experiências interiores, como vimos, e eu estou deixando o link na descrição desse vídeo pro site da Amorc diretamente para você conseguir esse livro. Conseguir esse livro Então, fantástico, A Rosa do Encoberto. Olha, que título feliz, hein, A Rosa Fábio? do Coberto é o título de uma das poesias de Pessoa introduzida em mensagem. Agora, além desse, eu escrevi um livro que é um resumo, um pouco da tese, e tem um pouco uma parte mais jocosa, que se chama Iniciado por Fernando Pessoa, também pela MORC, onde eu apresento um pequeno resumo do que é o esoterismo ocidental, para depois apresentar um trabalho meu sobre um neófito que entra numa ordem iniciática, não sabe nada, e é aconselhado a ler Fernando Pessoa. Então, todo o processo iniciático desse neófito, nessa ordem iniciática, até alcançar a iluminação, através das poesias de Fernando Pessoa. Então, se chama Iniciado por Fernando Pessoa. A partir daí, eu comecei a me interessar mais pelos heterônimos e pela heteronomia, e comecei a olhar a minha própria heteronomia e a dos outros, e a perceber que realmente é algo que existe em potencial, pelo menos em todo mundo, mas a gente não percebe, porque a gente tem a mania de querer ser coerente. Eu sou assim, certo? Então rejeita todos os traços que não confirmem essa hipótese a priori, né? E, na realidade, se a gente puder viver nossos heterônimos, nós vamos ter uma vida muito mais plena, porque em vez de ter a vida de uma personalidade, nós podemos ter, numa mesma vida, a vida de 3 ou 4 personalidades, ou 5 ou 6, ou quantas forem, certo? O que rende a vida muito mais interessante para mim. Então, eu escrevi um primeiro livro que se chama O Camaleão Pensante. É um livro autobiográfico, onde eu conto um pouco da minha própria história, todos os processos que levaram à existência desses meus heterônimos, né? Mostrando como eles se formaram e a partir do quê, e um pouco da história dele. E na segunda parte do livro, eu coloco esses heterônimos para discutir. E as discussões são interessantes, porque são os aspectos da vida vistos por ângulos totalmente diferentes, e que se complementam, se contradizem, né? E para fazer esse livro, eu inventei um amigo que me entrevista. E o amigo, na realidade, ele, embora ele seja inventado, eu me baseei no amigo real que eu tenho para montar o perfil dele, e ele me critica. Então, além da discussão entre os heterônimos, existe a crítica de um personagem externo que diz, pô, mas tudo isso é uma bobagem e tal, certo? Então o livro tem essa característica. Esse não foi publicado pela Morte, e foi publicado sob um pseudônimo meu, que eu chamei de Gustavo Polavita. Então, é um pseudônimo porque o meu nome, tanto no ambiente acadêmico como no ambiente, vou dizer, do esoterismo, é conhecido, mas é conhecido como eu sendo um dos heterônimos. Ninguém sabe a variedade de heterônimos que eu tenho. E seria, eu diria, muito estranho para alguém que me conhece há muitos anos, dentro de um determinado ambiente, de repente descobrir que eu tenho outras personalidades totalmente diferentes, né? E então eu preferi usar o pseudônimo Gustavo Lavita, que me permite então falar besteira, é, apresentar pensamentos contraditórios, outros heterônimos e tal, e sem ser eu, certo? E como é que a gente E consegue aí esse depois, livro? Como é que a gente consegue esse livro? então, é que esse livro foi publicado pela Liberars, que é uma pequena editora, e tem no site dela. Mas tem também na Martins Fontes, tem na Amazon, né? Mas o mais fácil é você entrar com o título do livro, Liberars, e eles vendem online. E aí, depois desse livro, aí, ainda sobre heterônimos, eu escrevi outro que chama As Cores do Camaleão, Nós e Nossos Eus. E aí, quem escreve é a minha alma, ou seja, o meta-autor dos vários autores, como no caso de Fernando Pessoa, né?
E a minha alma, ela não quer mais reencarnar, ela já quer sair do ciclo de reencarnação. Mas os heterônimos aprontam, vivem aprontando, né? E criando situações kármicas que então e aí então a discussão é primeiro como a alma influencia cada um dos heterônimos tentando segurar os seus impulsos e tentando fazê-los entender certos princípios de um lado e de outro lado como os heterônimos aos poucos eles vão se reintegrando, que é um fato que eu notei quando eu comecei a pensar nesse assunto. Aconteceu com o Fernando Pessoa e aconteceu comigo, e provavelmente acontece com todos. Com o passar do tempo, muitos heterônimos vão morrendo, porque as situações que geraram esses heterônimos já não existem mais. E vão se deixando poucos heterônimos, no fim, que acabam pensando de forma muito parecida. Então, tudo isso eu descrevo no livro. Nesse segundo livro, eu coloco muitos dos meus trabalhos publicados em instituições esotéricas, peças de teatro, palestras, experimentos, né? Então, ele está baseado também em aspectos meus, em aspectos vivenciados por mim, não só inventados. Então, esse livro foi publicado por uma outra pequena editora chamada Autografia, e a mesma coisa, pode ser comprar diretamente na editora, também tem na Martins Fontes, na Amazon, e tem também em versão eletrônica. Perfeito. Olha, Fábio, eu estou deixando todos os links de todas as tuas obras aqui na descrição desse vídeo. Conclame nossa querida família fantástica que está no mundo todo aí nos acompanhando. Conheça Fábio Mendy e os seus heterônimos. Conheça a obra desse autor. E seu, Vale a e seu, pena. e seu, e seu pseudônimo, Gustavo Lavita. E também do seu pseudônimo, com certeza. Conheço o Fábio há muitos anos, eu tive a honra de conviver com ele muito na Ordem Rosa Cruz da Morte, da qual, inclusive, ele é um dos grandes pilares aqui na língua portuguesa. Ele não vai gostar que fale, mas a verdade é essa, colaborou muito, continua colaborando, é uma das grandes forças da Ordem Rosa Cruz aqui na língua portuguesa, quem sabe no mundo, por que não? E é sempre uma honra para a gente estar recebendo ele aqui no canal e que seja a primeira de muitas, viu, Fábio? Muito obrigado, muito obrigado. Espero revê-lo em várias ocasiões para que você também comece a conhecer os outros heterônimos que você não conhece, né? Apesar da nossa longa amizade por tanto tempo. E lembrar, Gustavo Lavita, então, é meu pseudônimo, então não vão procurar livro de Fábio Mendy, esse livro sobre heterônimos, porque não vão achar. É Gustavo Lavita. E Gustavo Lavita, em italiano, eu nasci na Itália, né? Em italiano, Gustavo Lavita significa saboreavo a vida. E Que daí lindo. por isso que eu escolhi esse pseudônimo. Que lindo, Fábio, que lindo. Olha, eu estou colocando os contatos do Fábio para quem quiser contactá-lo, de repente convidar, não sei se ele está disponível, mas convidar para um curso, para uma palestra, né? Para um círculo filosófico. Tá aí os contatos para você entrar em contato com ele. Vale a pena mesmo, porque a gente aprende muito sempre com o Fábio. E só tenho te agradecer, Fábio. Obrigado por essa aula. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar um pouco sobre isso, que é um tema que me fascina. Fernando Pessoa e os seus heterônimos é o tema ao qual estou me dedicando agora, quase que em tempo integral. Perfeito. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.